Olá, pessoal. Começando mais um assunto, um novo assunto dentro das nossas aulas aqui de álgebra linear, aqui do meu canal. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje, começando a falar de espaços vetoriais com produto interno. Vocês já têm uma certa noção do que é um espaço vetorial com produto interno, porque nós já trabalhamos com isso em curso de vetores e geometria analítica. Quando a gente fala de produto escalar entre dois vetores. Lá em geometria analítica, nós temos certas interpretações geométricas para ângulo entre vetores, norma, distância entre vetores, distância entre vetores não, porque vetores são segmentos orientados, né, eles estão soltos, mas a distância seria entre retas, né, mas é mais para frente. Mas o fato é que tem uma parte que a gente consegue trabalhar com ângulos, que mais? Produto escalar, que aqui vai ser chamado de produto interno. E só que assim, a gente não vai trabalhar só com o espaço de vetores, né? Nós vamos trabalhar com espaços vetoriais. Então, do ponto de vista algébrico, é como se a gente estivesse trabalhando com ângulo entre matrizes, ângulo entre polinômios, norma de matrizes, norma de polinômios, porque lá em VGA, a norma de um vetor flecha, agora mesmo segmento orientado, é o comprimento da flecha. O que é uma norma de uma matriz, né? Então, aqui é um curso de álgebra, né? Claro que não dá para entrar muito a fundo, mas tem muitas normas, muitos produtos internos, que eles têm interpretação prática, mas aqui nós vamos estudar a ideia de estudar o conceito de inserir um produto interno num espaço vetorial, ou seja, eu vou ter um espaço vetorial, e esse espaço vetorial agora vai, a partir de agora, ser chamado um espaço vetorial com produto interno, ou seja, eu vou acrescentar mais coisas nesse meu espaço vetorial. Quando um espaço vetorial passa a se chamar espaço vetorial munido de um produto interno, com um produto interno, o que ele precisa satisfazer? Esse é o assunto dessa aula, perfeito? Já vou apresentar aqui a minha bancada, cadê a minha bancada? Tá aqui. Deixar aqui certinho já para vocês. A definição parece ser um pouco confusa, mas é bem de boa, vocês já conhecem, talvez vocês não vão lembrar, mas ela já foi vista no curso de vetores de geometria analítica. Mas o assunto dessa 26ª aula é definir e dar alguns exemplos do que é um espaço com produto interno. Lá em VGA a gente chama de produto escalar, perfeito? Ok? O V3, o conjunto de vetores da terceira dimensão, vetores flechas, ele é um caso particular de um espaço vetorial com produto interno. É definido um produto interno sobre ele. Então, o que é um espaço com produto interno? Eu vou pegar um espaço V, e eu vou chamar de produto interno, espaço vetorial V, e vou chamar de produto interno. É uma função, é como se fosse uma função, tá, pessoal? É uma aplicação, que eu chamei de aplicação, tá certo? Que vai de V cartesiano V em R, e que cada par, o V de V cartesiano V, associa um número real denotado por esse símbolo aqui. Eu vou virar a folha aqui, vai ficar meio estranho, mas eu vou virar a folha para explicar para vocês o que está escrito aqui. O produto interno, então, vou escrever em forma de função. O produto interno, vou fazer desse jeito para vocês entenderem. 2 pontos. Vai partir de V cartesiano V e vai para os números reais, de tal forma que para cada par, o V que você pega aqui, é como se eu estivesse pegando U em V e V em V. Eu vou associar o produto interno de U por V. Aí, esse U por V, dependendo de quem é o meu espaço V, ele tem uma definição, tá certo? Eu estou definindo uma aplicação. O que é um produto interno? Ele é uma aplicação que vai pegar um cara de U e um cara de V e vai levar num número real que eu vou denotar por esse símbolo aqui, tá certo? Outro símbolo que é usado, tá vendo, ó? Esse é o símbolo que eu vou usar. Ele pode ser o produto escalar, a bolinha, só que eu não vou utilizar esse aqui, eu vou utilizar esse aqui durante o curso todo, tá certo? Que é esse maior e menor, vamos chamar de maior e menor aí, mas não tem nada a ver com maior e menor, tá? Os dois juntos aqui são um símbolo, é a simbologia, esses maior e menor aí juntos, no IV é para simbolizar que eu estou calculando o produto interno entre os vetores U e V. Agora, vamos lá. O que é um produto interno? Pessoal, um produto interno é uma aplicação, ou seja, é esta aplicação que eu acabei de falar aqui para vocês, que
por definição, tem que satisfazer essas 4 propriedades, que eu chamei de PI1, PI2, PI3 e PI4. 1, 2, 3 e 4 é no sentido que tem que satisfazer as 4 propriedades, e P de I, de abreviação de produto interno. Ou seja, o que é um espaço vetorial com produto interno, ou munido de um produto interno? Em alguns livros e apostilas afora aí sai a palavra munido, né? Munido, com, são sinônimos, né? Um espaço vetorial tem que satisfazer as propriedades A1, A2, A3 e A4, lá da soma, a M1, M2, M3, M4 da multiplicação, ou seja, as 8 propriedades do espaço vetorial, e se for com produto interno, tem que satisfazer PI1, PI2, PI3 e PI4. Acaba tendo 12 propriedades. Só que, óbvio, que eu não vou colocar 12, eu vou me focar agora, esquece, a partir de agora já é espaço vetorial. Se eu vou inserir um produto interno, ele tem que satisfazer essas 4 propriedades, que o produto interno de U por U é um número maior ou igual a zero, isso aqui é definição, tá certo, gente? Isso aqui eu estou definindo. O produto interno entre um vetor por ele mesmo, é maior ou igual a zero. E só vai ser igual a zero se o vetor for o vetor nulo do espaço. Aqui não é o número zero, tá? É o vetor nulo do espaço. Se eu estiver lidando com espaço onde o espaço V for espaço de polinômios, o meu U aqui é polinômio, o meu V é polinômio. Pessoal, antes de eu continuar para passar para PI2, tá certo? Que vale aqui a troca, a ordem aqui, né? Como se fosse comutativo aqui. Eu quero deixar claro para vocês que esse cara, como ficou bem claro, ele é um número real, tá certo? Esse cara, se ele é um número real, esse cara pode ser positivo, esse cara pode ser igual ou pode ser negativo. Guarde isso do que eu estou falando, porque tem muitos de vocês que acham que produto interno tem que dar sempre positivo. Não. Nós vamos falar isso numa próxima aula. Norma é sempre positivo. Só que aqui eu estou lidando com o produto interno de um vetor por ele mesmo. O produto interno de um vetor por ele mesmo, por definição, é maior ou igual a zero. U por V, se U é diferente de V, pode ser positivo, negativo, inclusive zero. Tá certo? Vale a comutatividade, o produto interno de U por V é igual a V por U. Vale aqui a distributiva, tipo U mais V na primeira entrada, vírgula segunda, é o produto interno entre U e W mais V e W. Ó, U e W mais V e W. E quando você tem um número multiplicando na primeira entrada, esse número passa para fora, multiplicando o produto interno. Tá certo? Ou seja, na primeira, vocês estão percebendo que a segunda entrada não tem soma e não tem número. É só na primeira. Tá certo? Professor, mas e a segunda? Final da aula a gente vai falar sobre isso. Professor, eu posso ter soma na segunda entrada? Pode, mas a gente vai falar isso no final dessa aula ainda, beleza? As propriedades para que eu mostre que a aplicação que eu defini seja um produto interno, e a aplicação que eu defini seja um produto interno, pessoal, quem define o produto interno sou eu. É o exercício. Existem vários tipos de produto interno. Vocês vão perceber que no decorrer das próximas aulas, eu vou falar assim, pegue o R3 com produto interno usual. Pegue o conjunto das matrizes com produto interno usual. Então, quando eu pego um determinado espaço vetorial e eu pego um produto interno, sou eu quem define. Na verdade, assim, o autor define, quem escreveu o exercício que define. Mas, a partir do momento que você define um produto interno, para que ele seja produto interno, você vai fazer uma definição ali. Você precisa provar que P1, PI1, PI2, PI3, PI4 valem. Senão, não é produto interno. E aí, nada do que eu falar daqui para frente vai valer. Tá certo? Que a gente vai falar de ortogonalidade, processo de Gram-Schmidt, base ortogonal, base ortonormal. Vocês já ouviram falar no curso de VGA, né? Agora nós estamos generalizando de novo, falando isso. Então, sou eu quem defino. Ó, a minha... É igual no espaço vetorial, fazendo um paralelo com o espaço vetorial. Lá no espaço vetorial, eu pegava um conjunto, e eu que definia quem era a soma e eu que definia quem era o produto de número por vetor. Se com aquela definição de soma e com aquela definição de produto de número por vetor valesse as 8 propriedades, A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, era espaço vetorial. Se uma falhasse, não era. Aqui eu vou definir quem é o produto interno já no espaço vetorial.
Então, A1, A2, A3, A4 vale, M1, M2, M3 e 4 vale. O produto interno só é definido quando eu sei que é espaço vetorial, ok? Se eu defino alguma coisa, se eu quiser afirmar, se eu afirmo que é um produto interno, eu tenho que mostrar que vale PI1, PI2, PI3 e PI4, ok? A ideia é essa. Então, quem são as propriedades? São essas daqui que eu acabei de passar para vocês. Então, vamos ver alguns casos particulares que a gente já conhece. Aliás, tem duas observações aqui. Então, ó, lembrando as propriedades para a gente já encerrar isso daqui. Produto interno entre um vetor e ele mesmo tem que ser maior ou igual a zero, e só vai ser igual a zero quando o vetor é um vetor nulo, tá certo? Tem que satisfazer isso. De um vetor por ele mesmo, tá, gente? Se for U e V igual a zero, tem propriedade para isso, mas nós vamos ver só mais para frente. Isso aqui é a definição. Tem que ser comutativo, tem que valer a distributividade na esquerda e tem que valer o produto de número pelo vetor saindo para fora à esquerda. Esquerda que eu falo é que é a entrada da esquerda e a entrada da direita, ou primeira e segunda entrada. Beleza? Tem que valer essas quatro propriedades para ser produto interno. Bom, apenas um nome aqui. Pessoal, um espaço vetorial real, ou seja, onde os escalários, os números que a gente trabalha, são números reais, lembra que o espaço vetorial a gente define um produto de um número por um vetor. Tá certo? Todo o meu curso de álgebra linear eu estou lidando com um espaço vetorial sobre R. Eu sempre escrevo isso para vocês. Então, se eu tenho um espaço vetorial sobre R, qualquer espaço vetorial sobre R que tem um produto interno é chamado de espaço euclidiano. E se o meu espaço é complexo, ou seja, os escalares são complexos, a gente chama ele de espaço unitário. Eu não estou trabalhando aqui nas minhas aulas, nas minhas gravações com espaços unitários, não vou trabalhar, porque toda a álgebra linear que eu estou trabalhando com vocês, meio a nível de graduação, a gente acaba trabalhando com espaço vetorial apenas real. Então, todo o curso não estou falando que não existe, tá? Que não vai ser dado foco aqui, a gente só vai trabalhar agora, nessa quarta parte, com espaços euclidianos, ou seja, espaços vetoriais reais, ok? E aqui eu tenho uma notação para um espaço vetorial munido, ou seja, um espaço vetorial a qual eu inseri um produto interno. Eu coloco o V, né? E aí eu coloco aquele símbolo que eu acabei de colocar para vocês. Eu vi em alguns livros, pessoal, isso aqui já, ó, coloca V mais bolinha. Isso daqui, não sei se vocês se lembram, se eu fechar o parênteses aqui, era a notação para o espaço vetorial com esta soma e esse produto de número por vetor. E aí, munido de um produto interno. Não tem nada a ver. Isso aqui é um símbolo de multiplicação, isso aqui é 2 pontos só. Tá certo? Não gosto muito disso daqui, não. Já que o V tem que ser espaço vetorial. Então, se já é espaço vetorial, já tem uma soma e uma multiplicação pré-definida nele. Ok? Bom, vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Dados esses dois vetores, do Rn, o Rn é um espaço vetorial, a gente já sabe disso, né? R2, R3, R4, enfim. Olha aqui, ó, a aplicação que vai do Rn para o Rn em R, de tal forma que cada UV eu associo esse produto interno, ó, eu defini x1 vezes y1, ou seja, primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro, mais o último vezes o último. Ah, professor, mas isso aqui não é produto escalar lá dos vetores de VGA? Sim, é exatamente ele. Só que aqui eu não estou em V3, eu estou em Rn. Ou seja, como que você calculava o produto escalar de dois vetores lá em VGA mesmo, vetor de geometria analítica? Pegava a coordenada do primeiro vetor, vezes a do primeiro vetor, do segundo vezes o segundo, do terceiro vezes o terceiro e somava. É o que eu fiz aqui. Só que aqui eu estou em Rn, então é primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro, último vezes o último e somo todos. Eu estou afirmando que isso daqui define um produto interno. E esse produto interno aqui, esse cara, é o que a gente define como produto interno usual do Rn. Ou seja, existem outros produtos internos dentro do Rn, mas esse é o mais basicão de todos, tá certo? Bom, vamos mostrar isso daqui, depois as outras partes eu vou só passar e vou mostrar para vocês para a aula não ficar grande. Mas eu quero mostrar que esse cara define um produto interno. Como que eu mostro que o Rn define um produto interno? Eu tenho que mostrar que vale as 4 PIs. Vamos falar desse jeito. Então, vamos começar com a PI1. Certo? Eu preciso mostrar que U com U é maior ou igual a zero.
Pessoal, por definição, como que foi definido o produto interno? É o primeiro vezes o primeiro. Ó, mas o meu U é x1, x2, x3, xn. Então, o produto interno dele por ele mesmo vai dar x1 vezes x1. Afinal de contas, o V está no lugar do U, né? Então, ó, o V, que é y1, está no lugar do U, então vai ficar x1. Então, isso aqui vai ficar x1 vezes x1, mais x2 vezes x2, mais xn vezes xn. Que é óbvio que todo mundo enxerga que isso aqui é x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais xn ao quadrado. Pessoal, cálculo, introdução ao cálculo, pré-cálculo, cálculo 1, que seja. A soma de números quadrados nunca vai dar negativa. Isso é maior ou igual a zero sempre. Certo? Ou seja, a gente acabou de provar que o produto interno de U por U é maior ou igual a zero. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é maior ou igual a zero. E o produto interno só é igual a zero se e somente se, ó, a mesma conta. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado é igual a zero. Mas espera lá, soma de parcelas positivas, soma de parcelas positivas, todas positivas porque está elevado ao quadrado, que dá zero. Ah, professor, pega 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1. Vai 1 cancelar com menos 1. Não, gente, não vai. Porque menos 1 ao quadrado é 1. Eu tenho soma de parcelas de números positivos. Isso só pode dar zero se e somente se x1 é igual a x2 igual a xn igual a zero. Isto é, se e somente se o U é igual a zero. Porque x1, x2, xn são as coordenadas do U. Dá 0, 0, 0, 0. Então quer dizer que o U é o vetor nulo. Ou seja, U é igual a zero se e somente se. Aliás, o produto interno de U por U é zero, se e somente se o meu U é zero. Ok? Perfeito? Morreu, então. Não sei se vocês se lembram. Vamos pegar aqui as propriedades para vocês se lembrarem. Ó, provei que U mais U, produto interno por U, é maior ou igual a zero. E provei que U é igual a zero, se e somente se o U é zero. Né? Essa flechinha aqui é se e somente se. Partiu para o PI2. É mais fácil essa daqui. Pessoal, a PI2 é mostrar que o V é igual a VU. Bom, como que ele definiu o UV? Aqui, ó. Ele definiu o UV como sendo o quê? O UV é x1, y1 mais x2, y2 mais xn e yn. Certo? E uma conta rápida, a gente pode inverter a ordem aqui. Isso aqui fica y1, x1, y2, x2 mais yn, xn, que é o produto do V pelo U, ou seja, ó, V pelo U, V pelo U, V pelo U. Ok? Moral da história, o V é igual a VU. Tá mostrado. Terceira propriedade, PI3, é mostrar... Opa, não é parênteses, não, é um Langley. Chama Langley, isso aqui. U mais V e W. Eu tenho que mostrar... Ah, o professor aplica a distributiva. Não, eu tenho que mostrar que a propriedade vale a distributiva. Pessoal, não tem um W definido aqui no problema, ó. Eu só coloquei U e V. Mas vamos chamar esse W, ó. Vou colocar ele aqui agora. Eu vou chamar ele de Z1, Z2 e Zn. É meio que por indução, né? X, Y e Z. Então, vamos lá. O que é U mais V mais W? Ó, veja bem. Isso daqui... Vê se vocês não vão se confundir. U mais V mais W... Eu primeiro tenho que fazer o U mais V para depois aplicar com o W. Então, ó, vai ficar uma coisa assim, ó. x1 mais y1, vírgula. x2 mais y2, vírgula. Tá certo. Tinha um parênteses ali mesmo. xn mais yn. Fecha, esse é o primeiro vetor, vírgula. Aí aqui agora vai aparecer z1, z2... até Zn, que é o W, certo? O que o produto interno faz? Ele pega o primeiro da primeira entrada vezes o primeiro da segunda entrada, o segundo da primeira entrada vezes o segundo da segunda entrada, e soma. Ó, primeira entrada com primeira entrada, segunda entrada com a segunda entrada, nessa ordem, né? Se é UV, pega o primeiro do U com o primeiro do V, o segundo do U com o segundo do V. Quem que é o primeiro aqui? É esse vezes esse. Então, ó,
vai ficar x1 mais y1 vezes z1, mais x2 mais y2 vezes z2, mais xn mais yn vezes zn. Aplica a distributiva nisso daqui, e eu já vou juntar de uma forma que me é conveniente, que é x1z1, fazer assim, ó, x1z1, daqui a pouco a gente faz a distributiva com y, mais x2z2, xn, zn. Agora mais, vamos aplicar o do y. y1, z1, y2, z2, mais yn, zn. Vou acabar colocando na outra folha, não teve espaço aqui, mas vamos lá. Pessoal, o que é x1, z1, x2, z2, xn, zn? x1, z1, x2, z2, xn, zn. Ou seja, eu só troquei o y por z. Então, quer dizer que eu só troquei o v por w. Então, é o produto interno de u por w, é x1, z1, x2, z2. Concorda? Quem que é esse cara? Produto interno de u por w. Então, esse cara dá o produto interno de u por w, mais... Esse mais é esse mais aqui que eu coloquei. Quem que é y1, z1, y2, z2? Ó, y... Se eu colocar aqui v e w vai dar y1, z1, y2, z2, yn, zn. Moral da história, essa conta que apareceu aqui é z com w. Ou seja, u mais v mais w é igual a u mais w, v mais w. Ou seja, aconteceu a uw, vw. Acontece e vale a distributiva. E, por fim, falta a PI4. A PI4 fala o quê pra gente? Eu tenho que mostrar isso aqui, ó. Alfa, UV, eu tenho que mostrar que esse alfa cai para fora. Opa, estava fora da folha, agora voltou. Eu tenho que mostrar que esse alfa cai para fora. Pessoal, antes de eu aplicar o produto interno, esse alfa está multiplicando o vetor U. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Alfa x1, alfa x2, alfa xn, vírgula, y1, y2, yn. Agora sim a gente vai aplicar o produto interno. Primeira entrada vezes a primeira entrada, segunda vezes a segunda. Então, isso aqui vai ficar alfa x1, y1, mais alfa x2, y2, mais alfa xn, yn, colocando o alfa em evidência, x1, y1, x2, y2, mais xn e yn, mas o que é isso aqui por definição do próprio exercício? É o produto interno de U por V. Ou seja, a conta que eu defini satisfaz as as quatro propriedades. Então, aquele cara, ele define um produto interno. E esse é o produto interno usual. Aqui só para vocês, vamos chamar de bônus, vai? Chamar de bônus. Acabou o que eu queria falar aqui, mas vamos supor que você pega esse cara do R3 aqui, ó, 3, 1 e 2, e você pega o V como sendo 0, 1 e 4. Ambos pertencentes a R3. Como que eu calculo? Qual é o... calculo o produto interno entre o IV, onde o IV é o produto interno usual. Quem que é o produto interno usual? É o que eu acabei de fazer. Então, isso fica 3 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 4. Uma conta rápida, isso aqui vai dar 3 mais 1 mais 8, que é 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Ok? Foi só para vocês entenderem. Professor, e se eu for para o espaço de matrizes? E se eu for para o espaço de funções? E se eu for para o espaço de polinômios? Como que fica cada situação? Cada espaço ele vai definir como ele bem entender. Ó, aqui eu apresento para vocês esse espaço vetorial das funções contínuas dentro do intervalo AB. Esse é o produto interno usual entre duas funções contínuas no intervalo de A até B. Ah, professor, não tinha que ser o primeiro vezes o primeiro? Não, no espaço de funções contínuas, o produto interno é definido como sendo a integral do primeiro vezes o segundo. E o intervalo de integração tem que ter intervalo, tá, gente? Porque produto interno é número. Se você não coloca intervalo aqui, isso não dá um número, isso dá uma primitiva da função. E primitiva é função, não é número. Tá certo? Então, tem que necessariamente colocar o intervalo AB aqui. Tá? Aqui eu não vou demonstrar isso aqui, tá? Porque
eu não tenho ferramentas suficientes ainda para mostrar que este produto interno no espaço de funções contínuas é um produto interno. E esse cara aqui também é o produto interno usual do espaço de funções contínuas. Perfeito? Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Imagina que o V, eu peguei aqui, ó, esse espaço como sendo de contínuas de menos 1 a 1. Tá? Eu peguei esse espaço de funções contínuas. E eu peguei a f de x igual a x, e eu peguei a g de x, só para fazer conta rápida, tá, gente? Igual a x ao quadrado. Ah, professor, o senhor pegou x ao quadrado? Não, x mais 2. Certo? Peguei essas duas funções aqui. Professor, o senhor pegou polinômio. Ué, gente, polinômio é função contínua, não tem problema nenhum. Tá? Mas poderia ter pego seno e cosseno. Poderia ter pego, sei lá, qualquer função contínua aí. Ok? Então, quem que seria o produto interno entre f e g? Tá certo? Aqui, se quiser colocar f de x, g de x, ou só f, g, eu vou começar a colocar só f, g, tá? Aqui eu chamei de t, né? Pode ser t também, não tem problema nenhum. Vai ser a integral de menos 1 a 1, porque é justamente o espaço que eu estou adotando é de menos 1 a 1, de x vezes x mais 2 dx, e é igual a menos 1 vezes 1 de x ao quadrado mais 2x. Isso aqui é uma integral lá do curso, finalzinho, do curso de cálculo 1 ali, né? Com intervalo, em algumas universidades às vezes é cálculo 2, então isso daqui é x ao cubo sobre 3, isso aqui é uma integração básica, acho que todo mundo já passou por essa etapa fazendo linear, já fez essa parte do curso de cálculo, mais x ao quadrado, que vai dar 2x ao quadrado sobre 2, tudo isso no intervalo de menos 1 a 1. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a primitiva aplicada na extremidade, menos a primitiva aplicado na origem. Então, isso aqui vai dar 1/3 mais 1. Esse menos é do teorema fundamental do cálculo, de cima menos o de baixo aplicado, né? Aqui, como é menos 1 ao cubo dá menos 1, então vai dar menos 1/3. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, então dá mais 1. Bom, esse 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3. Esse 1 menos 1 mais dá menos mais 1, então os 1 desaparecem. Então dá 2/3. Perceba que deu um número, tá certo? Então tem que ter o intervalo aí para que a coisa funcione. Mais um exemplo de espaço vetorial com produto interno. Peguei agora o espaço das matrizes quadradas n por n, tá certo? Quem é o produto interno usual no espaço das matrizes quadradas? Pego duas matrizes e eu defino isso como sendo, pessoal, tá meio estranho isso aqui, né? Mas por esse daqui vocês vão lembrar, isso aqui é o que a gente chama de traço da B transposta vezes A. Eu vou pegar a matriz A, eu vou pegar uma matriz B, vou transpor a matriz B, vou multiplicar ela à esquerda de A, vai dar uma outra matriz, N por N, porque aqui é tudo matriz N por N. E o traço é a soma da diagonal principal da matriz. Então, o produto interno usual no espaço de matrizes quadradas, de ordem N, é o traço do produto de B transposto vezes A. Se você abrir esse somatório aqui, vai dar exatamente a soma da diagonal desse produto B transposto vezes A. Até desafio vocês a abrirem aí se quiser. Então, ó, o A, eu escolhi um exemplo aqui de uma matriz 2 por 2, que eu não quero ficar fazendo muita conta. 1, 3, 0, menos 1. Uma B, eu escrevi aqui 0, 2, 1 e menos 1. Bom, quem que vai ser B transposto vezes A? Eu tenho que calcular B transposto vezes A para depois eu pegar a soma da diagonal, que é o traço, tá? B transposto vezes A vai ser, ó, 0, 2, transpõe a B, 1 e menos 1, vezes a própria A. E, pessoal, tem que ser nessa ordem, tá? Tem que ser B transposto vezes A, não pode ser A transposto vezes B, não pode ser B vezes A, é B transposto vezes A. Senão, não satisfaz aquelas PI1, PI2, PI3 e PI4. Ok? Isso aqui, fazendo uma conta rápida, vai dar 0, menos 1, 2 e 7. Tá, pessoal? É multiplicação de matriz, tá? 0 vezes 0 é 0, mais 0 dá 0. Ó, 0 vezes 3, mais menos 1, ó, dá menos 0, menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ok? Portanto, o produto interno de A por B vai ser o traço de B transposto vezes A, que é a soma da diagonal principal. 0 mais 7, 7. Número, tá vendo? Produto interno é sempre número. Ok?
E algumas propriedades de produto interno para a gente poder encerrar a aula. Algumas delas eu vou dar um pouco mais de ênfase, outras nem tanto. Pessoal, aqui, ó, vamos ganhar tempo aqui. Eu estou pegando V um espaço com produto interno. Pode ser qualquer um desses aí que eu acabei de passar exemplos para vocês. Pode ser o espaço de funções contínuas, o RN, que não pode ser o R2, R3, R4, R5, o próprio R, né, conjunto dos números reais. O espaço das matrizes quadradas, 2x2, 3x3, 4x4, não interessa quem é esse V. Daqui a pouco vai entrar o espaço de polinômios, tá? Na próxima aula, não vou falar dele na aula de hoje, mas já dá para adiantar alguma coisa. Espaço de polinômios é um espaço com produto interno que herda a de funções contínuas, porque todo polinômio é função contínua. Tá certo? Então, qual que é o produto interno usual num espaço de polinômios de grau até n? É o da integral, que a gente acabou de ver. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o V, W, 1, o 2, o 3, o N, números reais, certo? Esses números reais aqui, vale a seguinte propriedade. P1 é imediata. Se você calcular o produto interno do vetor nulo com qualquer vetor, isso dá zero, certo? Propriedade, ok? Não é difícil de demonstrar. Quem tem as minhas notas de aula está demonstrado, mas é imediato que o produto interno, o produto escalar do vetor nulo com qualquer vetor vai dar zero. Zero vezes zero dá o vetor nulo. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula, a propriedade PI3, a PI4, era que esse número tinha que estar na primeira entrada. Mas existe uma propriedade que, porque vale aquela PI3, também vale eu colocar o cara na segunda e ele sair para fora. Tá certo? Professor, então eu preciso provar isso aqui para mostrar que é espaço com produto interno? Não. Para mostrar que é com produto interno, você só precisa mostrar para o cara da esquerda. Porque se você mostra que vale para o cara da esquerda, acho que se esquerda, deixa eu pegar aqui de novo as propriedades para vocês entenderem o que é esquerda e o que é direita. Peraí, gente. Aqui, achei. Esquerda e direita. Ó, esquerda. Entrada da esquerda, certo? Se você vai pegar a entrada da esquerda, joga e sai para fora. Como vale a PI4, essa P2 vale. Eu posso colocar o cara na direita também. O mesmo vale para a distributiva à direita. Como o espaço é produto interno, tem produto interno, então aqui tem produto interno, né? Eu estou considerando um espaço que já com produto interno. Então, necessariamente, como essa propriedade é válida, como é válida a distributiva para a entrada da esquerda, também é válida a distributiva da entrada à direita. Ok? E para finalizar, uma sopa de letrinhas que talvez vocês podem ficar um pouco assustados, mas isso daqui não é difícil de entender. Eu vou abrir aqui o que está escrito nesse somatório para vocês entenderem. Não precisa ter apenas um número e apenas uma soma, podem ter várias. Eu estou pegando aquela propriedade que eu acabei de passar para vocês, e o que está escrito aqui é isso aqui, ó. Alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa n, o n, vírgula, o v. Só abrir essa somatória aqui, ó. O i variando de 1 até n. Pessoal, eu tô querendo dizer para vocês que vale a distributiva, ó. Vale a distributiva de todos. E mais do que valer a distributiva de todos, os alfas, eu tô juntando aquelas duas propriedades, também vão sair. Então, isso aqui vai ficar alfa 1, u 1, v, mais alfa n, u e v. Perfeito? É isso que vai ficar. A mesma coisa eu vou omitir aqui, mas vocês vão entender a ideia, tá? Não vou escrever tudo de novo, não. Agora eu fixei a primeira entrada ao invés da segunda e eu estou fazendo a mesma ideia com a segunda entrada que eu fiz com a primeira. Ou seja, é isso aqui, ó. Beta 1, V1 mais beta N, Vn. O que eu quero dizer? Que os betas podem ser distribuídos e jogado para fora, ó. E soma. Fazer, já tô aqui mesmo, isso aqui vai ficar beta 1, U, V1, mais beta N, U, Vn. Pessoal, aqui eu vou fazer uma pausa antes de ir para o último aqui. Quando a gente trabalha com espaço vetorial munido com produto interno, mas o meu espaço vetorial é complexo, essas propriedades mudam. Se o cara está na segunda entrada, ele sai para fora. Esse número aqui é um número complexo, não é um número real. Se eu trabalho com o conjunto dos números complexos, esse cara sai para fora como conjugado. Tá? Então, por esse motivo que eu... Lembra, professor, mas quando eu estou trabalhando com número complexo, ferrou um monte de coisa. Gente, quando trabalha com número complexo, muda muita coisa do que está aqui. Eu só estou trabalhando para um curso de álgebra linear em espaços vetoriais reais, que é o âmbito de uma graduação, geralmente. Perfeito?
E, por fim, a sexta e última propriedade, que, na verdade, é uma junção da quarta e da quinta. Se eu for abrir aqui, ó, alfa 1, o 1, mais alfa n, o n, beta 1, V1, mais beta n, Vn. Pessoal, melhor coisa para vocês não se perderem aqui, ó, é que todo mundo faz a distributiva com todo mundo. Então, eu penso assim, quando eu vou usar, e a gente vai usar muito essa propriedade, tá? Eu fixo essa entrada para poder aplicar P4 aqui. Fixo a segunda entrada e faço a distributiva da primeira fixando a segunda. Então, isso daqui ficaria, ó, ficaria alfa 1, U1 fixa, beta 1, V1 mais beta N, Vn. Mais alfa 2, mais alfa 3, mais alfa N, UN, e aqui fixou. Beta 1, V1, beta N, Vn. Ok? O que eu vou fazer agora? Esses aqui agora só tem um. Beleza? Esses aqui só tem um. Agora eu vou pegar e vou fazer a distributiva em cada uma dessas. Opa, aqui não. Cada uma dessas parcelas aqui. Ou seja, o alfa 1 já estava. O beta 1 vai sair para fora. Então fica alfa 1, beta 1. O 1, V1. Mais alfa 1, beta 2. Olha que bagunça que fica isso aqui. Alfa 1, beta 2, porque é o beta 2. O 1, P2. Mais, pessoal, e isso daqui segue você fazendo a distributiva em cada um deles. Vai dar n ao quadrado de elementos aqui. Tá certo? Nem vou continuar muito essa conta. Eu vou colocar só o último aqui, ó. Mais, vai ficar alfa n beta 1, o n V1 mais alfa n beta n, o n Vn. A gente vai precisar abrir essa conta na próxima aula, tá certo? E, ó, pode ver, ó, alfa i beta j. Tá vendo? Fica os dois números multiplicando o produto escalar e vou somando todo mundo. Fechou? Com isso, a gente já encerra essa aula. Aqui era para apresentar para vocês o que é um espaço com produto interno. Perfeito? É um espaço vetorial que satisfaz aquelas 4 propriedades PIs. Perfeito? Agora, para frente, a gente vai trabalhar. Então, assim, eu quero mostrar que o espaço tem produto interno. Eu tenho que mostrar que o produto interno que eu dei, que foi definido, que foi dado, satisfaz essas propriedades. A aula era para isso. E dei alguns exemplos, sem precisar ficar provando, só provei um caso, que era produto interno. Eu dei alguns exemplos de espaço de matrizes e de espaço de funções contínuas. Na próxima aula, eu já vou admitir assim, seja um espaço vetorial V munido de tal produto interno, tal, e eu vou colocar ele lá. Eu já estou afirmando que ele vai ser um produto interno. E aí a gente vai discorrer do assunto. Como, por exemplo, a próxima aula a gente vai falar de matriz de produto interno. Então, para que tenha uma matriz de produto interno, eu preciso ter um produto interno definido, que foi o assunto da aula de hoje. Como que eu defino um produto interno? Defino e provo que vale P1, P2, PI1, PI2, PI3, PI4. Na próxima aula eu vou admitir que essas PIs já estão provadas e a gente vai tocar o barco. Perfeito? Então, obrigado pela participação de vocês e encontro vocês na nossa próxima aula de matriz de produto interno. Um abraço e tchau!